Boa noite para você. O plenário do Senado aprovou na noite de ontem a proposta que substitui o projeto de lei da informática. O texto mantém a competitividade do polo de bens do setor na Zona Franca de Manaus. O projeto, com a nova redação construída pelo governo do Amazonas e a bancada federal, deve retornar à Câmara dos Deputados. A expectativa é votar tudo já na próxima semana. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Priscila Mello, que está com a gente já ao vivo ali. Priscila, essa votação é importante e o tempo muito curto, tem prazo aí, né? Oi, Tamires, boa noite para você e boa noite a todos que acompanham o A Crítica na TV. Realmente, como você disse, esse projeto de lei ele foi aprovado ontem no Senado. A expectativa é que na próxima semana passe pela Câmara e existe realmente um projeto que é até o dia 31 de dezembro. Só para ressaltar, o novo texto do projeto pede que os fabricantes do setor de informática, eles precisam cumprir o mínimo de 60% do processo produtivo básico. Isso quer dizer que, além das etapas produtivas, eles devem usar o percentual mínimo de insumos adquiridos pelo mercado brasileiro. A preocupação é justamente essa com relação ao prazo, que é até o dia 31 de dezembro. Esse prazo foi dado pela Organização Mundial do Comércio, que inclusive ele já foi até adiado esse prazo. Antes era julho deste ano e agora foi adiado para essa nova data. Então a expectativa é que esse projeto passe na próxima semana já pela Câmara. Depois disso, esse projeto precisa ser sancionado pelo governo federal. Só volta para o Senado se houver alguma alteração no texto. E claro, a gente ressalta que esse projeto é justamente para tentar garantir já a competitividade aqui da Zona Franca de Manaus. E a expectativa do Estado é que com esse projeto sejam feitos mais investimentos nesse segmento de informática em 2020. Só para a gente ter uma noção, de janeiro a agosto desse ano, o segmento de informática faturou cerca de 14 bilhões de reais. Então a gente segue acompanhando, né, Tamires, essa votação, porque como a gente disse, eles têm um prazo já para fazer tudo isso, essa votação, para que o projeto seja aprovado e depois seja sancionado, e a gente vai acompanhar esse caso, viu, Tamires? Tá certo, Priscila, a gente vai mesmo acompanhar, até porque o tempo é muito curto, a OMC deu esse prazo e se o Brasil não cumprir esse prazo, pode perder relações internacionais. É muito importante que esse projeto seja votado o quanto antes. Obrigada pelas informações, uma boa noite para você. E o portal A Crítica destaca pelo segundo dia a votação de propostas na Assembleia Legislativa do Estado foi adiada por falta de quórum. Na quarta-feira, a apreciação de projetos no plenário Rui Araújo já tinha sido adiada por falta de quantidade necessária de parlamentares. É preciso, no mínimo, 13 deles para ter algum tipo de votação. Mais de 60 propostas devem ser analisadas até o recesso parlamentar previsto para o dia 19. Entre elas, a votação do orçamento do governo para o ano que vem, que prevê cerca de 18 bilhões de reais entre gastos e despesas. Mais detalhes dessa reportagem você acompanha no portal Acrítica.com. E agora, mudando um pouquinho de assunto, o IBGE divulgou esta semana que o comércio é a atividade econômica com melhor desempenho no Amazonas. Até outubro, o setor gerou mais de 290 mil novos postos de trabalho. Com as festas de fim de ano, a previsão de faturamento é de 5% em relação ao ano passado. Ruas lotadas e vendedores anunciando promoções. O Mike espera que na semana antes do Natal, o movimento de clientes seja ainda maior. Aqui no centro é muita gente em todos os lugares. Eu creio que ainda vai melhorar mais, né? Porque hoje ainda é o quê? 11, na verdade? E daqui para o dia 15 em diante vai triplicar as vendas. Tá ótimo. A Leide também já notou um aumento no número de clientes desde a Black Friday. Ela afirma que algumas lojas permanecem com preços baixos. Muitos lugares ainda nas lojas, nas galerias ainda estão muito em conta os valores. Geralmente o que as pessoas estão mais procurando? Muita roupa infantil, roupa masculina, feminina e artesanato para Natal também. O comércio já vem registrando aumento desde o mês de outubro, quando chegou a 0,6% em comparação com setembro. Em relação ao ano passado, o crescimento foi de 12,1%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, do IBGE. Com a grande movimentação no centro de Manaus, o comércio permanece com uma boa expectativa para as semanas que antecedem o Natal. A previsão é que as vendas possam superar em 5% o faturamento do ano passado.
Tem opção para todos os gostos. Assim. Gostei do short, tem saia. Amei. O preço tá bom. Porque no shopping geralmente é mais caro, assim, né? Tipo, não tem muita promoção como aqui no centro. A pesquisa também revelou que até outubro, o comércio era a atividade econômica com melhor desempenho no Amazonas. Entre os reflexos está a geração de empregos. Ao todo, foram 296 mil postos de trabalho no terceiro trimestre de 2019. Já em relação ao setor de serviços, o IBGE registrou no Amazonas, em outubro, um crescimento de 4,6% na receita nominal em relação a setembro e uma alta de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Por causa desse desempenho, em outubro, o Amazonas ficou na 7ª posição no oferecimento de serviços entre todos os estados. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória que aumenta o limite do saque imediato do FGTS para até um salário mínimo. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O limite do saque imediato das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passou de R$ 500 para o valor do salário mínimo, que atualmente é fixado em R$ 998. Mas só podem sacar esse valor os trabalhadores que tinham um saldo de até um salário mínimo na conta vinculada no fundo em 24 de julho deste ano. Em nota à imprensa, o governo explica que quem tinha saldo igual ou menor que R$ 998 na conta pode sacar o valor integral. Mas para quem tinha saldo maior, o limite do saque continua em R$ 500. A regra vale para cada conta que o trabalhador tem no fundo. O prazo limite para retirada é 31 de março de 2020, mas os valores vão ser disponibilizados até o final do ano. O comércio eletrônico cresceu bastante no Brasil nos últimos anos. Com isso, o número de irregularidades envolvendo sites e aplicativos de venda de produtos e prestação de serviços também aumentou. E nessa época de compras de fim de ano, as pessoas precisam ficar alertas para as diversas formas de fraudes. Este ano, 5 denúncias foram registradas no Procon Amazonas contra irregularidades em aplicativos de compras e serviços pela internet. Mas, segundo o diretor-presidente do órgão, esse número pode ser bem maior. Já sabemos via rede social diversas demandas a respeito de aplicativos. E por que eu estou falando isso? É importante que se formalize as reclamações para que não só gere a estatística, mas que a gente possa começar a aplicar as punições às empresas que cometem esse tipo de infração. Em primeiro lugar, no ranking de irregularidades, aparece o estorno. Em seguida, a venda casada, que tem crescido muito nos últimos meses. E, por último, a negativa de atendimento, prática bastante comum em aplicativos de transporte. O determinado motorista aceita a corrida e depois cancela, a pessoa acaba não tendo nem a corrida e ainda perde o seu dinheiro. A gente está tendo problema também em relação à não aceitação de corridas por motivo de pagamento, ou seja, ele aceita a corrida quando descobre que é cartão de crédito, ele cancela a corrida. Isso também não pode, que seria a negativa de atendimento do consumidor. O diretor do Procon lembra ainda que ao primeiro sinal de irregularidade, o consumidor pode encaminhar a denúncia. Se municie e traga seus documentos pessoais, entendeu? No órgão de defesa do consumidor, envie para o e-mail que é fiscalização.procon@procon.gov.br ou no 0800 092 1512. Temos as redes sociais que recebemos demandas, mas o importante é, consumidor, de sofrer alguma violação a respeito desse comércio, que ele denuncie para o órgão de defesa do consumidor, que a gente levará o procedimento administrativo e aplicará as sanções cabíveis no caso de cada caso. A Operação Vassoura de Bruxa 2 da Polícia Civil prendeu hoje 15 pessoas envolvidas com o tráfico e desarticulou uma organização criminosa que atua em Cacau-Pireira, distrito de Iranduba. Foram 10 meses de investigação que resultaram também na apreensão de armas e drogas. A Universidade Estadual do Amazonas anuncia na próxima terça-feira, dia 17, o resultado do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado, o SIS. Para os dois concursos, foram oferecidas 3.379 vagas em 37 cursos.
Também na semana que vem, a partir da segunda-feira, tem mais uma edição da campanha Natal com o Nome Limpo, promovida pelo Procon Amazonas. É mais uma oportunidade do consumidor negociar débitos de contas de água, luz e telefone em condições de parcelamento especiais oferecidas pelas empresas. E no próximo bloco a gente vai te mostrar as mudanças no calendário de vacinas já previstas para o ano que vem. Agora são 8 horas e 14 minutos, não sai daí.